Graça e paz a todos. Vou ler um trecho na palavra de Deus que está em 1 Reis 19, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou, ele disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa passagem, ela nos fala, é uma passagem que fala a respeito do profeta, né? Do profeta Elias, né? E depois de ter vencido pela força do Senhor os profetas de Baal, então o rei Acabe levou a notícia para Jezabel o que tinha acontecido e como os profetas de Baal tinham sido mortos, né? E ela enviou imediatamente um mensageiro para dizer para Elias que ele certamente morreria, que ela iria matar. E ele, com medo, ele fugiu. Mediante aquela ameaça, ele fugiu. Ele deixou o seu moço lá em Berseba, né? E depois foi embora a caminho de um dia. E a palavra diz que caminhando um dia ele deparou-se com um zimbro. Ele deitou-se debaixo daquele zimbro e lá ele pediu a morte, porque ele estava desesperado. Ele pediu a morte e então dormiu. Aí então veio o anjo do Senhor e chamou-o, né? E quando ele acordou, havia um pão cozido sobre pedras e uma botija de água. E o anjo do Senhor ordenou que ele comesse e bebesse. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. E novamente o anjo voltou, depois acordou ele e ordenou que ele comesse, porque a jornada que ele teria que fazer era muito longa. Mas o detalhe dessa palavra que nós vemos aqui é que quando o anjo o chamou a primeira vez, ele acordou, ao lado dele tinha um pão sobre pedras em brasas e uma botija de água. O pão, nós sabemos que ele representa o Senhor Jesus. A pedra em brasa, quando se fala de rocha, nós falamos da nossa rocha, aquela que nos sustenta, que é o nosso Senhor Deus, né? E ela estava em brasas. O fogo simboliza o fogo de Deus, o fogo consumidor, amém? Aquele fogo que ele não suporta, que ele extingue o pecado e todo o mal, né? Então esse pão simbolizava o pão, Jesus. A pedra simbolizava Deus, o fogo, nosso próprio Deus, e a água também, ela simboliza Jesus. O que é que nós podemos ver nesta passagem? Eu vou ser bem rápido, porque o vídeo não pode ficar longo. Nós vemos que, embora Elias ele estivesse amedrontado com medo e fugido, ele fugiu, né? Mesmo sendo um homem que Deus ouvia, que ele sabia que se ele clamasse a Deus, Deus certamente enviaria um anjo para ampará-lo, para protegê-lo, né? Ele fugiu, simplesmente ele fugiu. Mas mesmo debaixo do medo, onde ele estava lá debaixo daquele zimbro, o Senhor Deus, ele estava com Elias. Ele estava com Elias. Esse simbolismo do pão, da pedra, do fogo e da água simboliza exatamente a presença de Deus junto a Elias. E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo ameaçados. Nós estamos sendo ameaçados por um inimigo, um inimigo invisível. Nós estamos sendo ameaçados e muitas pessoas estão se escondendo, muitas pessoas elas estão aflitas e não é sem razão. Precisa mesmo se cuidar e obedecer o que as autoridades nos mandam fazer, né? Que é se proteger, ficar dentro de casa. E esse foi a razão pela qual nós estamos em casa nesta noite, porque não houve o culto presencial, porque alguns dos membros do louvor estão gripados. Então, para não arriscar
a vida deles e nem a dos membros, para que não ocorra algo grave entre nós. Então nós decidimos não fazer o culto. Nós estamos cumprindo uma ordem das leis da terra. Devemos fazer isso, friso de novo. Mas eu quero dizer para você que em meio a toda essa situação, Deus está conosco e sempre estará conosco. Ele trará para nós o sustento, Ele trará para nós aquilo que nós precisarmos para passar esses dias e sermos vitoriosos. Depois a palavra do Senhor, por 2 vezes, Elias fala que só restou ele de profeta, que todos foram mortos, E a palavra lá na frente, Deus revela a Elias que nem todos tinham sido mortos, que haviam 7.000 que não haviam beijado os deuses, Que não haviam se prostrado diante dos deuses, estavam vivos e eram pessoas que certamente estariam com eles. Não pense você que você está sozinho. Nunca, nunca. Apesar de estarmos dentro das nossas casas, Deus está conosco. Deus está conosco e você não é um solitário no meio da multidão aquartelado. Você não é um solitário. Existem milhões no mundo inteiro que estão aquartelados, estão clamando a Deus, que estão buscando a Deus, e o propósito dessa palavra é que você entenda que você precisa de estar firme, precisa de estar, em posição de guerra, precisa estar com suas armas levantadas. Você não pode esmorecer e pedir a morte igual Elias fez nessa situação aqui. Não pode, não pode, não pode, porque o Senhor Deus, Ele é poderoso e Ele está contigo, Ele está te observando, Ele está todos os dias te amando. Acredite nisso. Apesar da situação, Ele está te amando, porque Elias, ele estava lá naquele deserto, lá debaixo daquele pé de zimbro, mas Deus estava amando Elias, tanto que levou o sustento para Elias, e aquela alimentação que ele comeu, ele andou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Eu quero dizer para você que o teu sustento, ele será tão prolongado. O Senhor fará coisas maravilhosas na tua vida, na tua família, e você vai ter dias de alegrias, e você vai sobreviver a essa guerra, a essa batalha. Você vai sobreviver, porque Deus é contigo, como foi com Elias. Porque depois disso, nós vemos, se você for olhar a palavra lá na frente, a vitória foi entregue nas mãos de Elias. Porque Elias era homem de fé, homem que temia Deus. E eu sei que você é homem e mulher de fé e teme a Deus. E você pode vencer essas barreiras, essas dificuldades, essas guerras. Porque elas são propostas para você, não para que você morra, mas para que você vença elas, para que você atravesse o deserto e para que você mostre ao mundo quem é o seu Deus. Que Deus te abençoe abundantemente.